Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai mergulhar no universo das cores, desde os principais como primária, secundária e terciária, até a forma de combinar as cores. Vamos também descobrir como essas combinações podem transformar completamente o visual das letras de grafite. Pode parecer complicado à primeira vista, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar que entender a teoria das cores é muito mais simples e útil do que você imagina. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora entender como usar as cores com propósito e estilo. Tipos de cores. Cores primárias. As cores básicas, vermelho, amarelo e azul, são cores que não podem ser obtidas misturando outras cores. Cores secundárias são o resultado da mistura de duas cores primárias: amarelo com vermelho, laranja, amarelo com azul, verde e azul com vermelho, violeta. Cores terciárias são obtidas misturando uma cor primária com uma cor secundária: verde com amarelo, amarelo esverdeado, amarelo com laranja, amarelo laranjado, laranja com vermelho, vermelho alaranjado, vermelho com violeta, vermelho arroxeado, azul com violeta, azul arroxeado, verde com azul, azul esverdeado, e cores neutras como o preto e o branco, que ajudam a formar o ciclo cromático, uma representação visual das cores, onde as cores são organizadas em ordem sequencial, mostrando como elas se relacionam. E para completar, existem três conceitos fundamentais para entender: matiz, saturação e brilho. Pode parecer técnico, mas é mais simples do que você imagina. E esses elementos são a chave para dominar o poder das cores. Matiz é o mais fácil de todos, porque basicamente é a própria cor. Saturação refere à intensidade, isto é, se a cor é mais sutil ou mais forte. Brilho indica se a cor é escura ou clara, variando entre o preto a branco. Isto nos dá muitas opções, como por exemplo um vermelho opaco profundo ou um rosa pastel. E também as cores são classificadas em duas categorias principais: quente e frias. Cores quentes, como vermelho, laranja e amarelo, são vibrantes e transmitem a sensação de calor. Cores frias, como o azul, verde e o roxo, são sutis, transmitem a sensação de frio. Formas de combinar cores. Neste momento você deve estar se perguntando como misturar tudo isso e criar paletas de cores que tenham aparência profissional. Existem algumas combinações que têm base em algo chamado harmonia de cor, que pode ajudá-lo. E tudo que você precisa é usar o ciclo cromático. Não tenha medo de brincar com a paleta e crie a sua própria interpretação. Esse é o propósito dessas combinações: mostrar um ponto de partida com o qual você pode guiar e inspirar. A combinação mais simples é a monocromática, porque apenas uma cor é usada. Escolha um ponto no ciclo e use seu conhecimento de saturação e brilho para criar variações no tom. O que é melhor nesse tipo de paletas é que você tem garantia que elas vão combinar. Com a combinação análoga, você escolhe uma cor e na sua paleta você adiciona as variáveis que estão dos dois lados. As cores complementares são aquelas que, dentro do ciclo cromático, estão posicionadas nas extremidades opostas. Quando comparadas, elas apresentam maior contraste entre si. Com as cores complementares divididas, são aquelas que, em vez de escolher a cor oposta, escolhe as duas cores vizinhas da cor complementar. Em vez de uma combinação vibrante e intensa, como as duas complementares direto, as cores complementares divididas resultam em uma paleta mais sutil e harmônica. Por outro lado, cores diáticas são combinações de três cores que estão igualmente espaçadas no ciclo cromático, formando um triângulo equilátero. Essa harmonia de cores é conhecida por criar um efeito visual vibrante, equilibrado e com um bom contraste. E uma paleta de cores tetraédrica envolve quatro cores que formam um retângulo, ou dois pares de cores complementares. Essa harmonia, obtida pelas combinações de dois pares de cores complementares, cria uma sensação de complexidade e variedade. Combinação de cores na letra de grafite. Agora que você já entende como funciona a teoria das cores, podemos começar a aplicá-la na nossa letra de grafite. Mas antes, é importante falar sobre as partes da letra de grafite que podem ser coloridas. Temos a base, é o elemento principal da letra, é onde que há maior gasto de tinta, principalmente na área de cobertura. A sombra própria, na hora de colorir, é a segunda preocupação. Ela precisa estar em harmonia com a base. Temos um vídeo específico ensinando como fazer dois tipos de sombra que costuma estar presente na letra do grafite. O link estará no card acima. O contorno, geralmente deixo em cores neutras como o preto, sem me preocupar muito. Com esses três elementos básicos,
base, sombra e contorno, já conseguimos formar uma letra de grafite sólida. Sei que existem outros elementos como subcontorno, entre outros, mas não vou abordá-los nesse vídeo. Esses 3 elementos já são cruciais para a formação da nossa letra de grafite. Agora vou apresentar 3 tipos de pintura mais frequentes na letra de grafite. Pintura lisa e uniforme é a aplicação da tinta de forma que a superfície pintada apresenta uma cor homogênea, sem mancha, falha ou variações de tom. Isso significa que a tinta é distribuída igualmente, cobrindo toda a área com a mesma intensidade. Pintura em degradê consiste na aplicação de cores em sequências, criando uma transição suave entre elas. Essa técnica pode ser usada em diferentes superfícies como parede, telas ou objetos. As cores podem ser monocromáticas ou misturadas para obter efeitos mais vibrantes. Pintura com manchas refere-se à aplicação de cores que criam uma superfície com aspecto diferente da pintura lisa, muitas vezes incorporando simbologia, marcações ou textura que enriquece a composição. Depois de entender os tipos de cores e as formas de combiná-las, agora é a hora de aplicar uma combinação de cores na letra de grafite. Lembrando que a combinação que vou apresentar aqui é a minha opinião pessoal. Baseado no que acredito funcionar melhor, a que eu escolhi é a combinação complementar. E se você seguir esse caminho, dificilmente vai errar. A combinação complementar utiliza cores opostas no ciclo cromático. Este contraste cria um efeito visual forte e impactante, ideal para chamar a atenção nas letras. E você, qual é a combinação preferida? Deixe nos comentários qual paleta costuma usar. Para o exemplo, vou utilizar as cores amarelo e violeta, que são complementares. Usarei essa dupla em uma pintura lisa, onde o destaque será total. Depois de definir as cores na pintura em degradê da base e da sombra, continuo usando a combinação complementar. Porém, para suavizar e enriquecer a transição, posso misturar com as cores análogas, criando um degradê mais harmônico. Já na pintura com mancha, também aplico a mesma combinações, complementar e análogo, para manter a coerência visual entre os diferentes estilos de pintura, e a sombra fica no degradê, modificando somente a base. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo das cores? Agora você já sabe como funciona, como combiná-las usando o ciclo cromático, e principalmente como aplicar tudo isso na sua letra de grafite, seja como pintura lisa, degradê ou com mancha. A combinação que eu mostrei aqui é o que eu mais gosto, mas quero saber de você, qual a paleta de cores que você costuma usar nas suas artes? Deixa aqui nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, fortalece com aquele like e compartilhe com a galera que também curte grafite. E não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Tem esses 2 vídeos essenciais para assistir. Um ensinando como fazer a base do grafite e o outro sobre como criar sombras. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.